Eu vou fazer igual a Larissa. Graça e paz, amada igreja. Amém. Agora sim, vocês estão aí comigo. Vocês estão bem? Choveu, né, gente? Vamos lá. O Espírito Santo, ele é tremendo, né? Ele não faz bagunça e ele faz tudo certinho. Eu já sabia que ia pregar nessa noite aqui já há algum tempo, desde o mês passado. E eu vim orando ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra, né? Umas semanas atrás, no início do mês, o diácono Alexandre pediu para eu ministrar no culto do lar. Ele falou: você pode ministrar lá? Eu falei: posso sim, vai ser um prazer, né? Lá na casa da irmã Denise, do Jonathan, né? No dia seguinte, o Espírito Santo já me deu uma palavra. E eu continuei orando ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra, tem dia 16, né? E eu ministrei essa palavra lá, e essa palavra não saiu do meu coração. E o Senhor: o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? E o Espírito Santo me disse: aquela palavra. Alguns irmãos aqui que estiveram lá vão achar que eu estou repetindo, mas é a vontade do Espírito Santo. E ele ministrou algumas coisas no meu coração e eu acrescentei nessa palavra. Então que o Espírito Santo nos conduza a partir de agora, porque tudo que ele faz é perfeito, não faz nenhuma bagunça. E vocês vão perceber que aquilo que eu vou trazer aqui através do Espírito Santo se iniciou no louvor. Amém? Peço que vocês abram as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler dois textos de Êxodo, tá? Mas é um pertinho do outro. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ver do versículo 1 ao 10. Êxodo capítulo 3. Amém? A palavra diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias do pé, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer sair daquela terra, e levá-la para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os têm oprimido. Agora venham, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Êxodo capítulo 5. Está aí pertinho. Diz assim, versículo 1: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para quem eu ouça a sua voz e deixe ir? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que venha sobre nós com pestes e espada.
Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolo que se fazia antes. Não diminua a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então os feitores de seu povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz o Faraó: não forneceremos mais palha a vocês. Vocês mesmos ajuntem palha onde puderem achar, porque não haverá reduração no trabalho de vocês. Amém? É bastante coisa, né? Mas eu não quero me apegar aqui nessa noite aos personagens. A minha intenção aqui, e aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é nós olharmos para o que estava acontecendo, para o que acontece e para o que vai acontecer, né? Então eu quero olhar para o passado, para o presente e para o futuro. No início do texto, nós podemos ver que Moisés vê a sarça estava ardendo, e ele diz que ele vai lá ver aquela grande maravilha, né? Moisés se pôs em direção à sarça, e foi lá para ver o que estava acontecendo naquela sarça. Então Deus vê Moisés vindo, e Deus diz assim: Moisés, Moisés. Isso me mostra que Deus está vendo o que nós estamos fazendo, e Deus está se revelando a nós, mas nós estamos nos colocando em direção a Deus, para que Ele diga: Moisés, Moisés. E Deus dá uma ordem para Moisés: tire as suas sandálias, porque aqui onde você está pisando é terra santa. Todo mundo aqui está calçado, né? Eu mesmo, eu não consigo ficar descalço nem dentro de casa, eu tenho que ficar de chinelo, né? Mas o que Deus está pedindo a Moisés aqui não é um simples ato de tirar a sandália, porque ali era uma terra santa. O que Deus está pedindo é para ele tirar as impurezas que ele carregava na sandália. As sandálias tinham pó, e quando a gente entra num ambiente santo, com aquela sandália suja, a gente vai levar aquilo para dentro. E o que Deus me revela aqui é que para nós termos uma relação com Ele, nós precisamos tirar a nossa sandália. O que Deus está dizendo é para nós nos relacionarmos com Ele, nós precisamos estar descalços do orgulho, da falsidade, da mentira, da inveja, da injustiça, da hipocrisia, da teimosia, da fofoca. Para estar com Deus, nós precisamos desatar essa sandália e tirar esse pó, que é a sujeira que nosso corpo carrega. E muitas vezes a gente entra aqui cheio dessa sujeira, né? E é óbvio que Deus quer nos limpar. Mas uma vez que nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós precisamos fazer esse exercício diariamente. A nossa casa, por exemplo, ali tem que ser uma terra santa. Ali tem que ser uma terra santa. Então, quando nós entramos na nossa casa, nós precisamos entrar num lugar santo. E aqueles problemas que nós temos que deixar do lado de fora. E entrar na nossa casa limpo. Toda vez que a gente entra, às vezes, na nossa casa com a sandália suja, a gente vai reclamar de algo. Poxa, não tem janta pronta. Pô, a casa está suja, tem uma louça para lavar. Poxa, meu chefe, meu cliente, uma conta. A nossa casa é um ambiente sagrado, porque ali nós convidamos o Senhor Jesus para morar, ou não?
E se nós convidamos o Senhor Jesus para morar nessa casa, essa casa precisa ser uma terra santa. O Senhor Jesus mora no nosso coração, né? Então, onde nós pisarmos, tem que ser uma terra santa. Lá no nosso trabalho, quando a gente chega num ambiente, numa conversa, que as pessoas estão falando coisas que a gente não deve ouvir ou que a gente não deve falar, essa conversa tem que ser mudada. As pessoas têm que se constranger. Não é por nós, mas é pela presença que nós carregamos. Não é por nós, mas é pela presença que nós carregamos. A nossa presença tem que ser agradável. A nossa presença tem que ser agradável. Mas se tem uma conversa que desagrada o Senhor Jesus, essa conversa tem que ser mudada. A gente não pode chegar ali e as pessoas continuar conversando. Aí não tem nada demais, não acontece nada, não. A gente tem que se posicionar. E as pessoas precisam perceber esse nosso posicionamento. As pessoas precisam ver Jesus no nosso coração, através da nossa vida. Amém? Deus revela a Moisés que ouviu o clamor do povo. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci. Deus diz que desceu porque ouviu o clamor do povo. Deus queria libertar aquele povo de uma escravidão. E Deus não se agrada com escravidão, né? Deus não se agrada com ver ninguém escravo de nada, de um vício. Deus não se agrada da escravidão. Ele quer nos ver livres, quer nos ver libertos, salvos. E Ele quer nos usar para que pessoas sejam libertas. E assim como Ele usou Moisés e enviou Moisés a um povo, Ele quer usar cada um de nós aqui para libertar pessoas que estão cativas, que estão sendo oprimidas. Mas para que nós possamos ser usados por Deus, nós precisamos tirar a sandália. Nós precisamos também estar libertos do pecado e muitas vezes de uma falsidade religiosa, de estar aqui dentro e achar que nós somos melhores que alguém que está lá fora. A verdade é que nós não somos. O ponto que eu quero pegar aqui principal é a ordem de Faraó. Faraó dá uma ordem e diz assim: quem é esse Deus aí? Eu nunca ouvi falar desse Deus. Quem é esse Deus aí? Porque o Deus aqui sou eu. O seu povo está aqui na minha terra e você quer vir atrapalhar aqui. O povo está trabalhando, o povo tem o de comer, o povo tem onde morar, porque tem terra, né? E você vem me trazer um Deus aí? E aí o faraó diz assim: tá bom, Moisés, já que você veio aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou aumentar o trabalho do povo. Agora o povo vai ter que trabalhar mais, por conta dessa sua ideia aí maluca de vir aqui perante do rei e vir dizer que existe um Deus e vocês querem ir cultuar esse Deus. Vocês não têm o que fazer, não? Então vocês vão trabalhar, vocês estão muito desocupados. Vocês estão muito desocupados. E aí Faraó dá ordem, né? Agora a gente fornecia a palha para vocês trabalharem, agora não tem mais palha. Agora vocês vão ter que ajuntar as palhas para fazer os tijolos. A palha era usada como um emulsificante, né? Eles juntavam ela no barro para poder ele não ressecar quando secava, né? Ele secava no sol, então a palha ajudava com que ele não se quebrasse. Era para isso que servia a palha. Então eles tinham que buscar essa palha e tiveram que andar muito, tiveram que trabalhar mais para conseguir a palha, porque o faraó disse que não ia dar mais, né? Então o faraó diz assim, no versículo 8: exijam deles a mesma quantidade de tijolos do que faziam antes, não diminuam a cota, eles estão desocupados e por isso gritam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. E aí eu pergunto, qual a diferença daquele tempo para hoje?
Quem aqui, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso de um novo emprego, eu preciso de um contrato? Quem não se preocupa com essas coisas? Tem diferença do que o mundo está fazendo com a gente? O quanto que o trabalho e a opressão do mundo tem te afastado dos caminhos do Senhor, tem te colocado diante de outras coisas, e você tem esquecido que Deus fez certas coisas na sua vida, e que Deus faz, e que Ele já fez e continua fazendo, por causa do trabalho. Assim como o faraó impôs trabalho ao povo para que eles se ocupassem, nos dias de hoje é assim também. A gente vive numa correria danada, tremenda. É o tempo todo pensando em trabalho. É o tempo todo pensando em trabalho. A gente acorda de manhã para quê? Para ir trabalhar. A gente já está pensando no trabalho antes de sair de casa. Antes de tomar café, você já está pensando no trabalho. Você chega no trabalho, está pensando no trabalho. Você volta do trabalho, está pensando no trabalho. Vai dormir, está pensando no trabalho. Acorda de manhã, está pensando no trabalho. A vida é assim. É só o trabalho. E aí eu olho para Faraó, e Faraó diz assim: eu vou impor mais trabalho para que eles esqueçam de cultuar a Deus. Será que a gente não está juntando palha? Será que a gente não está juntando palha? O diabo, ele não vem disfarçado. Ele vem disfarçado, né? Ele é mentiroso, ele vem bonito. Ele não vem feio. Ele não vem um demonião lá, feião. Oh, esse aqui é o diabo. Não, a gente não, é um cara, uma pessoa, é algo bonito, é algo bom, é algo belo. O diabo é assim. Normalmente aquilo que é muito bom, está muito fácil, nos leva para algo que é prazeroso, que é legal, isso é momentâneo. E normalmente aquilo que é ruim, que não é tão belo, que não é tão bom, nos leva para algo que perdura, que é bom. Quer ver, ó, um exemplo disso? Abraão e Ló. Abraão diz assim, ó, nós estamos brigando aí, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Ló vai lá e escolhe o lugar que era bonito, né? Bonito demais. E Abraão fica com o lugar que era feio. O pastor Osias até falou aqui, né? Acho que no domingo passado. E foi da onde? O lugar bonito tem Sodoma e Gomorra. E Abraão? Não era bonito. Mas ali ele aprendeu grandes coisas. Ali ele foi abençoado. Assim como o diácono Anderson orou aqui. Deus está forjando essa igreja aqui, Deus está forjando os irmãos, e não é na facilidade, é na dificuldade. Na facilidade a gente não aprende nada, tudo que é fácil, vai embora fácil, é assim. Mas na dificuldade a gente é forjado, a gente aprende, a gente consegue perceber depois o quanto foi prazeroso aquilo ali, assim como o texto que ele leu, que o diácono leu aqui também, né? O quão vai ser prazeroso tudo que nós temos para viver em Cristo. Amém? Vocês estão aí? Mas o grande problema é quando a gente passa a encarar esse trabalho, as coisas do mundo, como a gente tem vivendo, de forma natural. A gente acaba perdendo a identidade, como esse povo perdeu a identidade. Esse povo era um povo escolhido por Deus, eles perderam a identidade. Quando Moisés vai lá falar com o faraó, e o faraó impõe trabalho, o povo vira para Moisés e fala: ô Moisés, o que você arrumou aí para a gente? Você falou que vinha aqui libertar a gente vai ter mais trabalho. O povo já queria cancelar Moisés, falou: cancela Moisés aí, que não dá. Existia uma promessa sobre aquele povo, assim como existe uma promessa para cada um. Aquilo que começou de um jeito não vai terminar, porque Ele é fiel para cumprir. Aquilo que começa na dificuldade, não é que desse jeito, não vai ser para sempre. Só que a gente na primeira dificuldade já começa a reclamar: ah não, assim não, ah não Senhor, pô, você falou que era desse jeito, mas espera aí, não é no meu tempo, é no tempo dEle.
É no tempo dele. No meu tempo tudo é rápido, tudo é simples. No meu tempo é só mudar de canal e eu vejo o que eu quero. Mas no tempo de Deus não é assim. No tempo de Deus não é assim. A ordem de Faraó, para aumentar o trabalho para o povo, leva o povo a reclamar com Moisés. E vocês conhecem a história. E sabem o que foi se acontecendo ali, né? Mas o povo reclamou. E o que eu quero me apegar aqui é como nós estamos reclamando nos dias de hoje. A gente às vezes está cansado e diz assim, eu mereço descansar, eu trabalhei demais essa semana, trabalhei muito, estou cansado, eu mereço um descanso, eu mereço, porque eu trabalhei muito, né? Eu mereço chegar em casa e esticar minhas pernas, sair, fazer alguma coisa, né? É isso que a gente pensa. Eu não vou na igreja hoje não, eu estou cansado. Poxa, Deus entende, Deus sabe, eu trabalhei pra caramba essa semana. Eu não vou, na semana que vem eu vou na igreja. Vou no próximo encontro que tiver. Deus me entende. Ele sabe o que eu trabalhei. De fato, Deus te entende. Ele te entende, ele não anota lá no caderninho, ó. Fulano não veio. Ele não faz isso, não é? Ele não faz isso. Só que a verdade é que quando nós viemos para um culto, quando nós vamos no encontro, quando nós nos colocamos à disposição de algo para a igreja, quando nós nos colocamos à disposição do irmão, quando nós viemos aqui cultuar a Deus, é muito mais do que vir aqui para a igreja. Nós estamos mostrando para Deus a nossa prioridade. Senhor, olha, eu trabalhei a semana inteira, sim, eu não tive tempo, eu só tive tempo de orar na hora de dormir, mas eu não tive tempo de ajudar um, ajudar outro. Mas no domingo eu estou lá, Senhor, em verdade e em espírito. O meu coração está lá para o Senhor, para te adorar. E aí muitas vezes o cansaço nosso faz com que a gente ache que merece algo. Eu mereço demais ficar em casa hoje, porque eu estou cansado. De fato, mas espera aí. O que você está dando para Deus? Você pediu um emprego, Deus abriu a porta de emprego. A hora que Ele abriu a porta de emprego, você esqueceu dele. Não vou mais lá, não. Deus me perdoa, né? Lógico que Ele perdoa. Ele é Pai, é bondoso, é amoroso. Mas espera aí, qual é a sua prioridade? O que você tem feito? Aonde você tem colocado as coisas que Deus tem te dado? Aonde você tem investido? Deus te deu um emprego, vai te dar um salário, vai aumentar, vai te prosperar. Para quê? Sem propósito. A nossa vida precisa ser uma vida de propósito, senão nós somos igual ao mundo. Não muda nada. É lá no mundo que é algo sem propósito. Nós precisamos ter propósito naquilo que nós fazemos. Lucas, versículo 12. Coloca para a gente, diácono, por gentileza. Lucas 12, versículo 22. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é muito mais do que alimento, e o corpo muito mais do que roupas. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, nem tudo. Deus os sustenta. Vocês valem muito mais que as aves. Quem de vocês pode, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como os lírios crescem. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto,
não fiquem preocupados com o que irão comer ou beber, e nem fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus aqui não está dizendo que nós não temos que trabalhar. Muito pelo contrário, o trabalho agrada a Deus, né? Meu pai trabalha, né? Vocês sabem, né? Meu pai trabalhou, né? O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos confiar no nosso trabalho, simplesmente naquilo que nós ganhamos. Nós temos que depositar nossa fé em Deus. Porque senão a gente começa a se amoldar ao padrão desse mundo. A gente começa a pensar que a gente precisa das coisas desse mundo para sobreviver. A gente começa a pensar que eu preciso de uma roupa melhor, porque a minha amiga tem, porque meu amigo tem um tênis melhor, porque meu amigo tem um relógio, um celular, um carro novo, uma casa nova. Eu preciso ir no restaurante, se eu não for naquele restaurante eu fico doido. Eu preciso viajar, eu preciso... Todas essas coisas nós precisamos, mas elas não podem vir primeiro. O Senhor Jesus diz assim: coloquem o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas lhes serão acrescentadas. E aí de repente a gente está mudando a ordem. Nós estamos colocando nosso trabalho acima de tudo, porque nós precisamos comprar essas coisas, porque nós precisamos de um celular novo, porque nós precisamos de um carro novo. E Deus sabe que nós precisamos dessa coisa. Nesse presente século aqui, nós não vivemos sem dinheiro. Nós não vivemos sem celular. Todo mundo hoje precisa de um celular. É muito difícil viver sem, né? Mas vocês já experimentaram ficar sem, assim, sei lá, meio-dia? Ou um dia, sei lá, já viram? Quando chega no final do dia tem um monte de mensagem lá, você vai falar assim, até que não foi ruim assim, até que não mudou nada, ninguém morreu, não ganhei mais dinheiro, não ganhei menos dinheiro. Está tudo do mesmo jeito. Eita. Mas a gente esquece às vezes que a vida é mais importante que essas coisas. A gente esquece. E é como eu disse, Deus não se agrada de nós sermos escravos. E toda vez que nós nos preocupamos mais com o trabalho, nos preocupamos mais com as nossas contas, eu não estou dizendo que a gente não tem que preocupar com a nossa conta, mas se você for ver, todo dia tem um boleto para pagar. Todo dia tem um boleto que chega, que oprime a gente, não é? Todo dia vai ter um boleto. Agora, se nós confiamos no Deus a qual nós servimos, Ele é capaz para suprir aquilo que nós necessitamos. Senão nós só estamos falando da boca para fora, que Ele é fiel, que Ele vai cumprir, que Ele vai fazer. E Ele vai. O problema somos nós. O problema somos nós. Romanos 8, 28 vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, até aquelas coisas que não dão certo, cooperaram para o seu bem. Essas coisas que não deram certo, fez com que você crescesse, fez com que você pensasse de outra forma, fez com que você olhasse para aquelas coisas de outra forma. É um propósito de Deus na sua vida, te forjou, te trouxe força, te trouxe coragem para enfrentar outros problemas. Mas se você esquece dessas coisas, aí fica difícil. Você fica oprimido, o mundo te amolda, o mundo diz o que você tem que fazer, o mundo diz aonde você deve ir, como você deve se comportar. E aí quando você vai ver, você está esquecendo que todas as coisas cooperam bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todos nós aqui fomos chamados para algo. Todos nós aqui. Se nós estamos aqui agora, não é por um acaso. O Espírito Santo tem algo para falar ao coração de vocês. O Espírito Santo quer fazer uma mudança no coração de vocês. Não é possível que nós viemos aqui e o Espírito Santo só queira vir que nós viemos aqui, dar um abraço no outro, boa noite, paz do Senhor. Não é possível.
O Espírito Santo quer gerar uma mudança no nosso coração, no nosso caráter, nos nossos hábitos, na forma que a gente vive, para que a gente gere mudança no mundo. Assim como a Larissa disse aqui, por que as coisas não acontecem mais? Por que a gente não vê mais milagres? Porque a gente está invertendo a ordem. O reino de Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. Só que quando a gente às vezes está no nosso local de trabalho, no nosso colégio, aonde nós formos, às vezes a gente esquece disso e a gente deixa que o mundo nos amoldar. Às vezes a gente deixa. Eu, graças a Deus, lá na minha faculdade, eu tenho sorte, porque eu só tenho assembleando lá na minha classe, então não tenho problema com isso. Graças a Deus. Mas se fosse um outro tipo de curso que eu estivesse fazendo, eu teria dificuldade, mas eu teria que me posicionar ali. Filipenses 4. Coloca para a gente, Diácono, por gentileza. Filipenses 4, versículo 10. Fiquem muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso porque, para que não esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também que é o que ter em abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Pô, mas você está dizendo que eu tenho que passar fome? Não, não é isso. Mas na necessidade que você tiver, o Senhor Jesus é capaz de te fortalecer. Agora, quando a gente está se sentindo fraco, e aí a gente fica murmurando, ah Senhor, ah Senhor, ah Senhor, e não se põe perante a Ele, não se dobra o joelho, não faz um jejum, não vem para a igreja, não vem num culto de oração aqui, não ajuda ninguém, só fica reclamando, não tem como. Agora, quando a gente fala, Senhor, eu preciso de você, sem você nada posso, porque eu sei que você pode me fortalecer, eu confio em você. E não é só da boca para fora. Nós precisamos confiar no Senhor. E confiar, muitas vezes, é fechar o olho e pular. E ter certeza que a mão dele vai estar ali, para nos segurar. Ter certeza que a mão dele vai estar ali, para nos segurar. Isso é confiança. Coloca de novo, Diácono, Lucas 12. Versículo 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês, o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Pensar em carro é bom, mas isso é coisa do mundo. Colocar isso em primeiro lugar, pensar numa casa boa para sua família é bom. Mas quando a gente coloca isso em primeiro lugar, isso é coisa do mundo. Eu não estou dizendo que vocês não podem ter, que você não tem. Eu também quero uma casa boa para minha família, com piscina, para chamar todo mundo para ir lá, com uma churrasqueira bacana, assim. Eu quero ter uma casa assim, lógico que eu quero. Mas isso não pode ser a prioridade da minha vida. Se eu tiver uma casa com piscina, com churrasqueira, dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro, e as pessoas à minha volta também não serem abençoadas, as pessoas na rua não serem ajudadas de alguma forma, de que vale eu ter uma churrasqueira com uma casa com piscina? De nada. A minha vida vai ser vazia. A minha vida vai ser vazia. Porque é assim que o gentio pensa. Eu preciso ter uma casa assim. E o Senhor Jesus diz para a gente, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos entender que a voz de Deus, ela não vem do passado. A voz de Deus está vindo do futuro. É porque é para onde as Escrituras apontam. É para o futuro. O passado
serve para que nós entendamos aquilo que Deus quer para nós olharmos para o futuro, porque é de lá que vem. Coloca por gentileza, Diácono, Romanos 14, 11. A voz de Deus vem do futuro. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Todo joelho e toda língua se dobrará perante a Jesus Cristo. E Ele vai voltar. Ou vocês não creem que Ele vai voltar? Ele não vai voltar do passado, Ele vai voltar, vai vir do futuro para nos salvar, para nos levar para um lugar onde não importa o carro, não importa o seu celular, não importa quanto dinheiro você tem na sua conta, não importa nada disso. Lá as ruas são de ouro. O ouro fica no chão, é só para andar em cima dele. O ouro não tem valor nenhum. João 14, versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Isso aí é no futuro. E é nisso que nós temos que nos apegar. Por isso, irmãos, que nós temos que tirar as sandálias. Por isso que nós temos que tirar as impurezas dos nossos corações. Por isso que nós precisamos refletir todos os dias o que Cristo fez. Todos os dias nós temos que lembrar o que Cristo fez na nossa vida. Eu me lembro, na minha vida pregressa, eu bebia, né? E eu comecei a assistir um seriado, e esse seriado eles bebiam muito. E eles bebiam uísque, e eu não gosto de uísque, nunca gostei de uísque. Mas por conta daquele seriado me despertou o desejo de tomar uísque. E eu passei a tomar uísque. E eu passei a gostar de uísque. E aí eu pergunto para vocês, eu não fui moldado? Eu fui moldado pelo padrão do mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão poderoso, que todas essas coisas Ele limpou do meu coração. Hoje, graças a Deus, eu não bebo mais, eu não tenho mais esses vícios. Eu estava pensando hoje, né? Senhor, como é que o Senhor é tremendo. Eu dependo demais do Senhor, do seu Santo Espírito. Eu não teria capacidade nenhuma de estar aqui em cima. Nenhuma. Essa capacidade não é minha. Não é minha. Eu dependo totalmente do Espírito Santo para estar aqui em cima. Eu estou encerrando, tá, irmãos? Eu quero só ler mais um texto com vocês. Romanos 12. Por gentileza, Diácono Marcos. Eu não tenho capacidade nenhuma e eu fiquei pensando, Senhor, como é que você me coloca num altar para levar uma palavra para a sua igreja? É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. O Ministério de Louvor vai subir aqui de novo. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e só tem uma forma, deixando o Senhor Jesus renovar a nossa mente, não nos amoldando aos padrões desse mundo. É como eu disse, nós precisamos de certas coisas, precisamos sim, precisamos de dinheiro. Sem dinheiro a gente não faz nada, sem dinheiro a gente não tem essa eclésia aqui reunida, sem dinheiro nós não temos esse local aqui, nós precisamos sim. Sem dinheiro a gente não tem dignidade para viver, alimento, casa, isso é necessário.
mas o que nós mais necessitamos é da graça do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.